As 10 principais descobertas arqueológicas mais sombrias. A arqueologia nos permite obter vislumbres do passado. Textos antigos, embora reveladores, muitas vezes são subjetivos, escritos por conquistadores e vencedores, distorcendo os fatos para apresentá-los de uma forma mais positiva. Entretanto, as relíquias antigas, profundamente enterradas no solo pelo tempo ou pela ação humana, contam uma história mais completa do que aconteceu há centenas, se não milhares de anos atrás. Com o auxílio da arqueologia, cientistas e historiadores podem lentamente reunir as peças da história da humanidade e do nosso planeta. E como é comum acontecer, segredos há muito esquecidos podem às vezes ser assustadores, se não totalmente horríveis. Aqui estão 10 descobertas arqueológicas sombrias. Número 10. A primeira vítima documentada de um bumerangue na Austrália. Embora frequentemente associamos bumerangues a brinquedos lançados ao ar, na verdade eles são armas letais usadas pelos aborígenes para caçar e matar há milhares de anos. Em 2014, no Parque Nacional Toorali, próximo ao rio Darling, na Austrália, um esqueleto de um aborígene foi descoberto por um morador local chamado William Bates, também aborígene. Ele reconheceu que o esqueleto pertencia a um de seus ancestrais e o chamou de Kakutcha, o que significa irmão mais velho na língua bacante. Ao examinar mais de perto, o Sr. Bates notou um corte que se estendia do olho direito de Kakutcha até o queixo. A princípio, parecia que o crânio tinha sido atingido por uma lâmina de ferro, sugerindo que o Kakutcha era uma das muitas vítimas da violência na fronteira durante o período de colonização britânica da Austrália. No entanto, uma análise mais detalhada feita por Michael Westway, um paleontólogo na Universidade Griffith, em Queensland, revelou que essa não era a verdade. Na realidade, Kakutcha viveu cerca de 500 anos antes da chegada dos britânicos ao continente e tinha entre 20 e 30 anos quando morreu. Além disso, foram encontrados outros sinais de trauma em todo o esqueleto, indicando que os ferimentos foram causados por objetos de madeira e não por espadas de metal. Essa descoberta intrigou os cientistas, pois nunca haviam visto um trauma semelhante na história arqueológica da Austrália. Embora muitos dos outros ferimentos tenham sido causados por um liu-liu, um porrete de madeira usado como machado comum, o corte em seu rosto era claramente resultado de um bumerangue de combate. Quando foi encontrado, Kakutcha estava deitado de lado com a boca aberta. Essa posição indica uma morte terrível e violenta, ocorrida entre 1260 e 1280 d.C. Número 9. As primeiras vítimas de conflito no Quênia. Sempre se acreditou que a guerra surgiu juntamente com a agricultura e a criação de animais, quando a humanidade abandonou o estilo de vida caçador-coletor e adotou um estilo de vida mais sedentário. Foi nesse momento que a acumulação de riquezas e bens além das necessidades imediatas se tornou uma realidade e também quando se tornou lucrativo para alguns indivíduos possuir outros. É importante ressaltar que isso não exclui assassinatos ocasionais entre famílias. Referindo-se a conflitos reais entre grupos de caçadores-coletores sem uma estrita hierarquia social, acredita-se que tais guerras eram praticamente inexistentes. No entanto, essa noção pode ter sido invertida quando um grupo de 27 esqueletos foi descoberto às margens do lago Turkana, no Quênia, em 2012. Datados entre 9.500 e 10.500 anos atrás, esses 27 esqueletos pertenciam a homens, mulheres e crianças e todos apresentavam sinais de traumas contundentes e ferimentos causados por projéteis. Uma das mulheres estava com ambos os joelhos quebrados, deitada de lado, com os pulsos aparentemente amarrados à frente. A descoberta de um grande número de esqueletos juntos descarta a ideia de rivalidades em pequena escala entre famílias pré-históricas, sugerindo que essas pessoas faziam parte de um grupo considerável de caçadores-coletores, alguns dos quais podem ter escapado da morte nesse conflito específico.
Essas descobertas chocantes levaram os arqueólogos a acreditar que essas pessoas eram membros de uma tribo relativamente grande e seminômades de caçadores-coletores que se estabeleceram às margens do lago Turkana. Isso não era incomum, uma vez que os lagos forneciam uma fonte estável de água e garantiam um fluxo constante de caça selvagem adequada para a sobrevivência. Violência é uma parte bastante presente no repertório comportamental humano, afirma Robert Foley, antropólogo e arqueólogo da Universidade de Cambridge. No entanto, altruísmo, cooperação e cuidado também são. Número 8. O Poço da Morte na França. Próxima à fronteira com a Alemanha, em uma aldeia francesa chamada Bergheim, um poço circular datado de aproximadamente 6.000 anos atrás foi descoberto em 2012. O poço continha os restos mortais de 8 pessoas, além de 7 braços esquerdos decepados e fragmentos de mãos. Fossas circulares como essa eram comuns em toda a Europa Central e Ocidental durante o período Neolítico, mas nenhuma delas continha exemplos tão terríveis de violência humana. Esses poços cilíndricos podem ter sido utilizados como silos de armazenamento ou como sepulturas para indivíduos de alto status, embora estudiosos não tenham a certeza e ainda debatam sobre o assunto. Também é possível que escravos ou parentes tenham sido mortos para acompanhar os falecidos nobres na vida após a morte, mas não parece ter sido o caso nessa situação específica. Esse poço em particular, com cerca de 2 metros de profundidade, tornou-se o local de descanso final para 2 homens, uma mulher e 4 crianças, que podem ter sido vítimas de uma invasão ou de algum tipo de encontro violento. Seus corpos estavam empilhados sobre diversos braços esquerdos, fragmentos de mãos e dedos decepados, que pareciam ter sido cortados com machados. A origem e o propósito desses restos humanos são desconhecidos, mas há especulações de que eles poderiam ter sido algum tipo de troféu. Um dos membros decepados pertencia a uma criança com menos de 16 anos, enquanto um dos corpos era de uma criança. O esqueleto mais profundo pertencia a um homem de meia idade, que também teve o braço esquerdo decepado, além de diversos outros ferimentos provavelmente fatais. Uma adição posterior à pilha, uma mulher, foi acrescentada quase 700 anos depois, mas não apresentava sinais de morte violenta ou trauma. Número 7. Sepulturas coletivas da Grande Rebelião na Inglaterra. Durante a construção de um café próximo à biblioteca da Durham University em 2013, foram realizadas escavações preliminares. No entanto, o trabalho foi abruptamente interrompido quando algo que se acreditava estar perdido para sempre foi encontrado. 2 valas comuns foram descobertas, contendo os corpos de mais de 1.700 soldados escoceses que foram feitos prisioneiros de guerra após a Batalha de Dunbar, em 1650, durante as guerras civis inglesas lideradas por Oliver Cromwell, em nome da coroa britânica. A batalha, que durou menos de 1 hora, foi travada entre o exército parlamentar de Cromwell e os Covenanters escoceses, que apoiavam as reivindicações de Carlos II ao trono escocês. Em uma área de menos de 11 metros quadrados, foram encontrados até 28 corpos, pertencentes a jovens de 13 a 25 anos. A ausência de sinais de traumas curados nos esqueletos indica que esses soldados tinham pouca experiência em combate e a maioria deles provavelmente morreu de fome, dissenteria ou exaustão. Após a batalha, apenas cerca de 100 ingleses perderam a vida, enquanto aproximadamente 3.000 escoceses foram mortos e outros 6.000 foram feitos prisioneiros. Cerca de 1.000 soldados, aqueles que estavam muito doentes ou feridos, foram libertados, enquanto os demais foram forçados a marchar 160 quilômetros de Dunbar a Durham. Durante essa marcha, outros 1.000 jovens morreram no caminho. Alguns conseguiram escapar, enquanto outros foram executados por tentarem fazê-lo. Os 3.000 sobreviventes restantes foram mantidos prisioneiros na catedral e no castelo de Durham, que estavam abandonados na época. Durante o período de cativeiro, aproximadamente 1.700 prisioneiros morreram e foram jogados nessas 2 valas, localizadas nas proximidades do castelo.
É possível que existam outras valas comuns, mas provavelmente estão localizadas sob a universidade. Análises de DNA revelaram que a maioria dos soldados era escocesa, enquanto alguns eram holandeses, também fazendo parte do exército escocês na época. Número 6. O sacrifício de uma criança inca aos deuses. Argentina. Em 1985, durante uma expedição nas altas montanhas dos Andes, próximo ao Cerro Aconcagua, a uma altitude de cerca de 5.300 metros, um grupo de alpinistas encontrou uma múmia parcialmente desenterrada. Descobriu-se que os restos mortais pertenciam a um menino inca de 6 ou 7 anos que viveu aproximadamente 500 anos atrás. Pesquisas posteriores revelaram que o menino foi sacrificado como parte de um ritual conhecido como Cacacocha. Esse ritual envolvia crianças de grande beleza física que atuavam como mensageiras dos deuses em momentos de eventos importantes, como erupções vulcânicas, morte de um imperador, epidemias, grandes vitórias ou derrotas militares. Essas crianças eram selecionadas em todo o Império Inca, drogadas e deixadas para morrer por exposição aos elementos nas altas montanhas. Ainda é desconhecido e debatido se essas crianças foram levadas à força ou oferecidas voluntariamente por seus pais. O menino do Aconcagua, como ficou conhecido, revelou-se ainda mais importante para os cientistas do que se pensava inicialmente. A análise de seu DNA mostrou que ele era um descendente direto das pessoas que cruzaram a ponte de terra de Bering há mais de 18.000 anos, conhecido como grupo C1b. No entanto, o menino não pertencia a nenhum subgrupo geneticamente distinto previamente identificado do grupo C1b e foi apelidado de C1bi. O subgrupo do menino provavelmente surgiu nos Andes há cerca de 14.000 anos, indicando que as pessoas se moveram relativamente rápido para o sul após cruzarem o Novo Mundo a partir da América do Norte. Até o momento, apenas outros 4 indivíduos foram identificados como pertencentes a esse grupo. 3 deles estão vivos no Peru e na Bolívia, enquanto o outro viveu durante o antigo Império Ari, que prosperou entre 600 e 1000 anos depois de Cristo. Número 5. Os esqueletos acorrentados, Grécia. No século 7 a.C., a antiga cidade-estado de Atenas foi abalada quando o aristocrata e vencedor dos Jogos Olímpicos, chamado Cylon, tentou tomar a Acrópole e estabelecer um governo ditatorial. No entanto, seu golpe de estado falhou e alguns seguidores de Cylon buscaram refúgio no Templo de Atenas, considerado um local sagrado e um refúgio seguro para todos. Para resolver o impasse, Megacles, um arconte de Atenas, prometeu-lhes passagem segura sob trégua. Os insurgentes então saíram do templo, mas segurando uma corda amarrada ao altar. Uma vez do lado de fora, a corda foi cortada e Megacles rapidamente anunciou que a deusa havia abandonado os rebeldes, ordenando que seus homens os atacassem. Após essa traição, Megacles foi condenado por matar os apoiadores injustamente e acabou sendo exilado da cidade, juntamente com toda sua família alquimêonida, a qual ele pertencia. Agora, os arqueólogos acreditam ter descoberto alguns dos corpos desses rebeldes massacrados, a 6 quilômetros de Atenas, na cidade portuária de Phaleron. 80 esqueletos foram encontrados, sendo que 36 deles tinham as mãos acorrentadas com algemas de ferro. Essa descoberta ocorreu por acidente durante as escavações para a construção da nova Biblioteca Nacional da Grécia e Ópera Nacional Grega. Alguns vasos encontrados entre os corpos indicam que o massacre ocorreu entre 650 e 625 a.C., em concordância com o golpe de Cylon em 635 a.C. No entanto, Atenas passava por um período turbulento na época, com vários distúrbios, fracassos nas colheitas e lutas pelo poder. Isso torna difícil identificar com certeza esses homens como rebeldes de Cylon. Entretanto, a posição em que foram encontrados indica que foram enterrados com respeito. Apesar das mortes violentas e das mãos acorrentadas acima dos ombros e cabeças, eles não foram simplesmente jogados sem consideração, como seria esperado para escravos ou criminosos comuns daquela época.
Número 4. Um homem que subiu do túmulo, Irlanda. Em maio de 2015, uma poderosa tempestade atingiu o noroeste da Irlanda, próxima à costa atlântica. A tempestade derrubou uma faia europeia centenária que guardava um segredo sombrio em suas raízes. Um esqueleto com 1000 anos de idade foi literalmente levantado do túmulo quando a árvore caiu, expondo seus ossos para o mundo ver. Descobriu-se que o esqueleto pertencia a um jovem gaélico, de 17 a 20 anos que viveu na Irlanda em algum momento entre 1030 e 1200 depois de Cristo. Mais preocupante é o fato de o corpo apresentar sinais de trauma nas costelas e nas mãos, possivelmente infligidos por algum tipo de faca ou lâmina. Embora tenha sido partido ao meio quando a árvore caiu, a posição original do corpo, orientada de leste a oeste, indica que o homem recebeu um enterro cristão adequado. Com 1,70 m de altura, o jovem provavelmente pertencia a uma família relativamente rica, capaz de proporcionar uma dieta mais nutritiva para sua estatura acima da média da época. Atualmente, não é possível determinar se ele morreu em batalha ou durante um conflito pessoal. No entanto, os arqueólogos estão bastante seguros de que ele era de ascendência irlandesa genuína, uma vez que o enterro ocorreu antes da invasão anglo-normanda da Irlanda em 1169. Número 3. Uma cobrança de dívidas que deu terrivelmente errado, Romênia. Durante grande parte de sua história medieval, os 3 principados da Europa Oriental, Valáquia, Moldávia e Transilvânia, que correspondem à atual Romênia, estavam sob domínio ou vassalagem de impérios vizinhos, como os turcos otomanos ou os austríacos. No entanto, essa influência estrangeira sempre teve um preço. Em 1593, o príncipe Miguel comprou seu lugar no trono da Valáquia dos turcos otomanos. 2 anos depois, ele lideraria uma rebelião contra os otomanos, o que o tornaria um dos heróis históricos mais famosos da Romênia, recebendo o apelido de Miguel o Bravo. Enquanto ele conduzia uma campanha militar ao sul, conquistando fortalezas e consolidando suas fronteiras ao longo das margens do rio Danúbio, 3 janízaros turcos, comandantes militares ou soldados de infantaria de elite otomanos, estavam sendo brutalmente assassinados na capital da Valáquia, Bucareste. Acredita-se que esses 3 homens tenham fornecido o dinheiro necessário ao príncipe Miguel para garantir seu lugar como governante da Valáquia e agora estavam buscando cobrar essa dívida. O que aconteceu a eles em seguida foi uma história de selvageria digna da lenda de Vlad, o Empalador, seu compatriota histórico. Durante reformas em 2010 e 2011, a praça universitária em Bucareste revelou seu segredo mais terrível. A área também abrigava um cemitério com 688 corpos datados do século XVI ao XIX. Mas os 3 esqueletos mutilados foram encontrados a certa distância, jogados em um poço e cobertos com uma mistura de restos de animais, tijolos e fragmentos de cerâmica. Esses detritos, no entanto, ajudaram os arqueólogos a datar o túmulo não identificado no final do século XVI, o mesmo período dos eventos mencionados anteriormente. Mas a parte mais horrível dessa descoberta foram os múltiplos sinais de trauma físico que esses homens sofreram pouco antes de morrer. Um homem teve clavícula, costelas, pulso, rótula, quadris, coluna e crânios fraturados. Outro sofreu um total de 18 ferimentos, enquanto o terceiro tinha uma bala de mosquete no pescoço, uma ponta de flecha em uma das costelas e o crânio violentamente quebrado. Muitos dos ferimentos ocorreram na região do rosto, e a maioria dos golpes foi desferida frontalmente com espadas e armas de projéteis. 2 homens foram parcialmente decapitados. É claro que os arqueólogos não podem ter certeza absoluta se esses esqueletos pertenciam aos 3 agiotas mencionados anteriormente. No entanto, eles têm certeza de que os homens eram turcos, pois, caso contrário, teriam recebido o enterro cristão dos habitantes locais. Número 2. Uma jornada exploratória que se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Canadá.
Como parte das expedições europeias em andamento em busca de uma rota ocidental para a Ásia, John Franklin, um oficial explorador da Marinha Real Inglesa, embarcou em sua quarta e última viagem exploratória no Ártico, buscando encontrar um caminho ao redor do arquipélago canadense em direção ao Oceano Pacífico. Na manhã de 19 de maio de 1845, 2 navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, com uma tripulação total de 24 oficiais e 110 homens, partiram de Greenhithe, Inglaterra, e nunca mais foram vistos. Os primeiros 2 anos da expedição transcorreram sem problemas, chegando à ilha King William, no norte do Canadá. No entanto, quando o inverno de 1846 se aproximou, a água congelou e os navios ficaram presos no gelo. Como um experiente explorador do Ártico, Franklin estava ciente dessa possibilidade e preparou seus navios adequadamente. No entanto, o verão seguinte chegou e passou, e o gelo não derreteu, mantendo os navios presos. Durante esse período, Franklin e 2 dúzias de outros homens morreram, o que levou os exploradores restantes a abandonar os navios e tentar uma jornada de 1.600 quilômetros através da selva congelada do Canadá em direção ao posto comercial mais próximo da Baía de Hudson. Entretanto, como os homens logo descobririam, a jornada deles teria um fim amargo, e nenhum deles chegaria sequer a 1/5 do caminho. Entre 1847 e 1859, Lady Franklin, com a ajuda do almirante britânico, financiou pessoalmente mais de 30 expedições em busca de seu marido e sua tripulação, mas sem sucesso. As missões de busca continuaram até o final do século XIX e início do século XX, gradualmente encontrando evidências que ajudariam a montar as peças dos terríveis eventos que aconteceram. Ao longo dos anos, os cientistas descobriram cada vez mais restos mortais pertencentes à tripulação, muitos com evidências claras de cortes nos ossos. Esses sinais indicam atos de canibalismo, revelando a terrível situação em que esses homens se encontraram. Alguns ossos apresentavam sinais de quebra, indicando que a medula óssea havia sido extraída na tentativa de obter o máximo de calorias e nutrição possível. Ambos os navios naufragados foram descobertos nos últimos anos, finalmente resolvendo o mistério da expedição mais trágica do Ártico de uma vez por todas. Número 1. Espíritos e Foice, Polônia. Na nossa mitologia, não faltam monstros, demônios ou espíritos malignos à espreita nas sombras, prontos para levar aqueles que ainda estão vivos. A Europa medieval não é exceção, e isso pode ser claramente observado em um cemitério do século XVII, localizado no noroeste da Polônia. Desde 2008, arqueólogos vêm desenterrando um cemitério de 400 anos próximo à aldeia de Drasko, revelando mais de 250 esqueletos. Para a surpresa deles, 5 desses esqueletos foram encontrados enterrados com foices de ferro no pescoço ou nos quadris. 2 mulheres com cerca de 30 anos de idade, um homem de aproximadamente 40 anos e uma adolescente seguravam firmemente uma foice de ferro em seus pescoços. Outra mulher mais velha, provavelmente entre 50 e 60 anos, tinha uma foice próxima à pelvis. Inicialmente, essas descobertas levaram alguns a acreditar que se tratava de um caso de vampiros emergindo da sepultura, e que as foices estavam lá para evitar isso. No entanto, outros cientistas concluíram que esse não era exatamente o caso, embora demônios ainda estivessem envolvidos. A Polônia do século XVII passava por um período tumultuado, com guerras, fome, epidemias e pobreza. A morte era comum em todo o país e, embora a população fosse cristã devota, muitas vezes recorria a crenças pagãs, bruxaria e superstições na tentativa de dar sentido aos eventos terríveis que ocorriam ao seu redor. Aqueles que morriam rapidamente de doenças sem receber os rituais adequados para adentrar a vida após a morte, ou aqueles que sofriam mortes violentas, eram vistos como grandes riscos de demonização. No entanto, ao contrário dos verdadeiros enterros de vampiros, essas pessoas receberam um funeral cristão adequado.
não foram mutiladas e foram enterradas junto com outros membros falecidos da comunidade, com as cabeças voltadas para o oeste. A datação por radiocarbono também mostrou que esses esqueletos são de origem local, uma vez que estrangeiros mortos eram frequentemente vistos como potenciais vampiros. Portanto, essas forças atuaram como possíveis proteções contra os espíritos malignos, tanto para os vivos quanto para os mortos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, clique no sininho na opção em todas, para que toda vez que eu postar um vídeo como este, você será notificado que tem novidade no canal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!